Boa noite a todos e a todas, né? Eu sou o professor Érico Mota e aí a gente vai começar essa videoaula sobre esse texto, Crise da Geografia, Crise da Escola, do Jean-Michel Brabant. Bom, eu vou utilizar os slides, né? E em seguida eu espero que vocês comentem, vou fazer perguntas durante o vídeo. E eu espero que vocês comentem as perguntas que eu fizer lá nos comentários do vídeo, tá bom? Ok. Então, o vídeo, ele vai dizer primeiro que a geografia escolar, sobretudo, ela vive uma situação paradoxal, né? Um tanto quanto contraditória. Por quê? Com a expansão da escola para o mundo, a geografia deveria ser uma das disciplinas melhor equipados para despertar o interesse dos alunos. Por que ele vai fazer essa afirmação? Essa afirmação se baseia no fato de que a geografia ela é o nosso cotidiano, a geografia é espaço, e onde nós vamos nós temos espaço. A geografia ela é realista, né? Ela trata do real, né? Ela trata do real. Então ela deveria ser extremamente importante. Ela deveria ser extremamente atraente porque ela trata das vivências cotidianas. Então a geografia deveria ser muito atraente. Ao mesmo tempo, ela vai perdendo essa atratividade pelo trabalho com abstrações, né? Não tem apresentado uma ciência do concreto, ou seja, a geografia ela é a ciência do concreto, ela é a ciência do que existe. Ela não parte de fabulações, de ideias abstratas, ela parte do que existe, da paisagem, do espaço, é algo que existe. Então ela deveria ser, ou deveria resguardar muito interesse por parte do alunado, né, dos estudantes. Só que ela vem, de acordo com a história da escola, ela vem partindo para o campo das abstrações, para o plano das abstrações. Ou seja, ela se tornou uma disciplina muito abstrata, né? E a gente tem que concordar com a visão dele. Não tem como pensar. A geografia, hoje, muitas vezes, ela é ensinada só com figuras dos livros. O que o aluno está saindo dos muros da escola para conhecer as paisagens, para conhecer o entorno da escola, para conhecer o próprio bairro, para conhecer a mudança da... Não, ele não está saindo, ela está subsistindo à base de abstrações, de conteúdos abstratos, que o estudante não conhece. Isso vai gerando desinteresse, né? Só que essa crítica que ele está fazendo não é nova. Ele vai mostrar que em 1822 já podia se ler. Tudo aquilo de que esta ciência se ocupa tem existência real. Esse argumento que ele vai trazendo, que é extremamente aceitável. É muito razoável a gente perceber que a geografia é o estudo do que existe, da existência real. Então, não faz sentido um ensino de geografia completamente abstrato, que só trabalha com paisagens dos livros, que não mexe, que não trata do cotidiano, que não explora o cotidiano, o bairro, as mudanças do bairro, que não explora isso, né, que faz parte da vivência, do dia a dia do estudante. O trabalho de ensinar a partir desta constatação devia, pois, centralizar sobre a utilização do vivido no quadro de ensino. É essa ideia que ele tem desenvolvido, né? Essa insatisfação do autor com essa perspectiva que a geografia vai tomando de ser somente livresca, que parte somente para o campo das abstrações. Aí ele vai citar que em 1910, nessa revista, Revue Pédagogique, já dizia assim, diria-se que não há ao redor dela, ou seja, ao redor da escola, a natureza dos seus campos, dos seus prados, seus bosques, onde trabalham os homens, os pais, os irmãos de nossos alunos, a aldeia e suas fazendas, a cidade trepidante de ofício.
Tudo isso ultrapassado os portões da escola. A criança cresce, esquece, acha normal esquecer e cochila. Ou seja, não é de hoje que essa crítica, essa geografia livresca, que está ali confinada nos portões, para dentro dos portões da escola, ela é desinteressante. Essa revista em 1910 já diz isso. Então essa crítica não é nova. Bom, esse aí é um discurso pedagógico. Todo esse discurso que eu estou fazendo a favor da escola, a favor de uma geografia vivenciada, é um discurso pedagógico. Mas que grau de autonomia os sujeitos da escola têm para escolher o método para fugir disso, para ultrapassar os muros da escola? Em outras palavras, o que impede aos professores de vincularem os conteúdos dos livros às vivências do mundo? Essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam. Essa pergunta eu quero que vocês respondam, tá certo? Então, qual o grau de autonomia do discurso pedagógico? Em outras palavras, o que impede aos professores de vincularem o conteúdo dos livros às vivências do mundo? Eu vou fazer assim. As primeiras 7 pessoas que responderem vão responder essa pergunta. Então, se você entrou e 7 pessoas já responderam essa pergunta, você não vai mais responder essa pergunta. Você vai responder a próxima pergunta que eu vou lançar, tá certo? Então, este discurso tem a finalidade de formar o cidadão ligado à comunidade a que pertence. Ou seja, esse discurso pedagógico que a gente está fazendo, ele não é um discurso extremamente moderno, nem muito crítico, nem muito... Não, esse discurso tem só a finalidade de formar o cidadão ligado à comunidade a que pertence. Então, isso aí não é um discurso de formar crítico, grandes consciências, não. Essa ideia que a gente lançou agora para vocês, mas que ela não é nova, ela só pensa em formar um cidadão ligado à comunidade a que pertence. É básico isso, né? É básico. Por que isso é básico? Olha só, esquece um pouco a figura, somos tanto mais ligados à nossa região, quanto mais razões teremos de amá-la, de aí nos sentirmos ou de outra forma solidários com as gerações desaparecidas e o amor ao solo nacional. É o mais sólido fundamento do amor à pátria. Ou seja, o que ele está dizendo? É que o amor ao local, à região que nós vivemos, ao local que a gente vive, é o mais sólido fundamento do amor à pátria. Patriotismo é amar o teu bairro, é amar a tua cidade, é amar o teu país. Mas amar o local, não é. Não é. E aí eu vou me pautar pela figura, né? A gente vê aí pessoas que se dizem patriotas. Eu não estou fazendo nenhuma alusão política, mas esse grupo aí se dizia patriota. E aí você vê nessa imagem, eles expõem 2 bandeiras grandes, né? Eles se dizem patriota, mas eles expõem 2 bandeiras de outros países, né? Que eles estão valorizando. A bandeira brasileira está no chão, né? E eles se dizem patriotas, mas eu não vou discutir se eles são patriotas ou não. Mas o que a gente vem trazer é que o verdadeiro patriotismo, esse verdadeiro amor à pátria, é o amor ao local que a gente vive, né? Para mim, esse é um equívoco. O cara se dizer patriota e sair para a rua com a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira de Israel. E eu não estou fazendo nenhuma alusão política a candidato ou não candidato, mas essas pessoas se dizem patriotas, elas se reconhecem como patriotas. Mas que patriotismo? Mas patriotismo não é isso, é o amor ao lugar que eu moro, ao lugar que eu vivo. Então, um patriota de verdade, ele vai valorizar o local que ele vive, não necessariamente uma bandeira. Tudo bem que a bandeira do Brasil é a bandeira da nossa pátria, mas o que ele está querendo retomar, o conceito de patriotismo, é amar o nosso chão, a nossa terra, valorizar. Antes de eu estudar geografia, por exemplo, da Europa, e eu não estou dizendo que ele não tem que estudar, né, não tem que conhecer os países,
mas é conhecer o que é nosso aqui, estudar a geografia daqui, análise do espaço geográfico daqui primeiro, né? Se patriotismo, geografia tem tudo a ver com patriotismo, mas não esse patriotismo aí de estar erguendo bandeira, sobretudo bandeira de outros países, né? Aí vai dizer, a função patriótica do ensino de geografia, descrevendo sua região, aparece totalmente clara nesse texto, ou seja, ser patriota, dentre outras coisas, mas é amar o espaço geográfico em que a gente vive, não é o espaço do outro, né? Aí tem um equívoco, mas bora adiante. E aí eu trago dois questionamentos. A oitava pessoa até a 14ª vai responder esse questionamento. Por que então esta resistência da escola na sua ligação com a vida social? Por que esta incapacidade da geografia de ser o elo dessa ligação, né? Aí ele está partindo do princípio que a geografia ela é o elo, né? É o elo é o elo do estudo do espaço, o elo de mim enquanto cidadão com o meu país. Por que a escola não está propiciando essa ligação? Que resistência é essa da escola de me conectar no livro através do conhecimento geográfico com a minha realidade? Isso é patriotismo. Porque essa capacidade da geografia de ser o elo dessa ligação entre mim e o meu país, entre mim e o espaço geográfico que eu vivo. Por que a escola não tem conseguido isso? Tá? Então essa é a segunda pergunta, o segundo questionamento, e eu quero que responda as duas. Por que a geografia deixou de ser, perdeu essa capacidade de ser o elo dessa ligação entre mim e a minha vida social? Porque a geografia ela tem que me fazer compreender, a geografia escolar, ela teria que me fazer compreender a complexidade do espaço geográfico ao qual eu vivo. Por que esse bloqueio ao nível da disciplina, né? Então, veja bem, ele vai dizer que esse bloqueio parte um dos argumentos que ele vai usar, e são vários, a importância da geografia física. Ou seja, aí ele vai dizer que durante muito tempo se deu muita ênfase à geografia física, porque nós sabemos que a geografia se divide em geografia física e geografia humana. Então, um dos fatores é o fato da geografia física ter se dado ênfase à geografia física. E por que se deu ênfase à geografia física? Né? Aí, por quê? Porque a geografia, quando ela vai surgir, a geografia, sobretudo a escolar, ela vai surgir como uma subordinação à história, ou seja, para eu compreender a história plenamente, eu tive que estudar um pouco de geografia. Hoje ela está, não vou dizer que está desvinculada, mas hoje, né, tem amplos estudiosos de geografia que ela perdeu essa subordinação à história, mas ela surgiu com essa subordinação. Por isso que a geografia física teve tanta ênfase, teve tanta força. E também outro fator é a preocupação patriótica, ou seja, a geografia, o estudo da geografia, ela foi defendida com esse argumento do patriotismo, né? Mas esse argumento de patriotismo não trouxe a uma geografia reflexiva. Não nos fez raciocinar sobre o espaço, mas nos fez inventariá-lo. Então, aí eu já estou fazendo uma diferença entre uma geografia que nos faz raciocinar sobre o espaço, ou seja, refletir sobre o espaço que existe, analisar o espaço que existe, e por outro lado, existe uma geografia que se limitou em inventariá-lo. E o que é inventariar? A gente vai ver mais na frente o que seria esse inventariar, né? Então, esse argumento do patriotismo delimitou
se limitou em delimitar o espaço nacional e situar o cidadão dentro dele. Então, ele surgiu com caráter ela surgiu com caráter muito descritivo, ou seja, é necessário delimitar o espaço nacional e situar o cidadão. Ah, professor, mas delimitar o espaço nacional não é importante? Mas não pode se restringir a isso. Não é essa a função da geografia. Não é só conhecer o espaço nacional. Existe uma diferença entre delimitar e conhecer. Conhecer é muito mais amplo do que delimitar. Delimitar eu posso dizer, não, a norte nós temos o Oiapoque, distante tantos mil quilômetros do Chuí, né, que é lá embaixo, que é no sul, o Oiapoque, que é no norte, que é o ponto mais norte do Brasil. Isso já é delimitar o espaço nacional, entende? Então, delimitar o espaço é muito restritivo, né? E isso tem a ver com inventariar e com delimitar o espaço. E porque a concepção de patriotismo, de geografia para o patriotismo, ela tinha essa limitação. Ela via dessa forma. Ela era vista dessa forma, a geografia, nesse sentido de conhecer o espaço nacional. Mas conhecer nesse sentido de inventariar e delimitar. E a gente vai mais na frente aprofundar isso. E tudo isso foi uma herança de uma geografia militar, que estava preocupado com dados topográficos, né? Como a gente já viu, que a geografia ela vai surgir vinculada a essa ideia de guerra, de militarismo, de conhecer os dados topográficos. Como que eu vou guerrear? A quantos quilômetros posso lançar um míssil? Ou até quanto? Ou então que tecnologia eu tenho que ter para lançar um míssil, vamos supor, a 50 quilômetros daqui. Então, e o que tem nesses 50 quilômetros? Tem uma serra? Não tem? Que altura tem que ir esse míssil? Então, conhecer esse dado topográfico, a geografia militar vai se desenvolver, essa geografia de caráter militar vai se desenvolver por esse argumento, por ter como guerrear. É por isso que a gente respondeu aquela pergunta lá na Classroom, né? E aí tudo isso teve influência e gerou um enciclopedismo. Tá, e o que diabo é enciclopedismo, professor? E a gente vai ver que o enciclopedismo é uma, assim, não vou dizer que é uma corrente, mas é uma corrente, é uma forma de fazer o ensino, de promover. A geografia foi enciclopedista, como a história também foi, com muitas áreas foram dominadas por esse pensamento enciclopedista, né? O enciclopedismo, né, é aquela ideia de que o estudante precisava ter muita quantidade de dados, de informações. O que era importante para o estudante era ter muitas informações. Esse enciclopedismo. A ideia de enciclopédia. Enciclopédia é um calhamaço de livros, que era necessário ter muitas informações, que a qualidade do ensino se avaliava pelo número de informações. É tanto que o vestibular, que ele era o modelo do vestibular antigo, que ele era enciclopédico, ele era decoreba, né? Era necessário decorar muitas informações. E como que eu vou decorar essas informações? Eu terminava decorando de formas abstratas, né? Por exemplo, né? A Mesopotâmia, eu decorei isso. A Mesopotâmia é uma região entre rios. Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, né? Então é um saber enciclopédico. Eu não sei exatamente onde fica o Tigre, o Eufrates, eu não tenho noção disso, mas eu decorei isso. Então o saber enciclopédico era aquele que era decorado, era um conjunto de informações muito extenso,
Então, o enciclopedismo é aquela velha era o modelo que se valorizava a decoreba, em que ano fulano de tal, ou fica localizado entre tais rios, onde fica localizada, por exemplo, a Europa, região. Então, essas informações eram típicas do enciclopedismo, né? Hoje em dia é considerado uma forma ultrapassada, né? Por exemplo, em história pedir datas, decorar datas. O enciclopédico era esse tipo de conhecimento que precisava ser decorado, né? A norte fica não sei o que, a sul fica não sei o que e tal. Por exemplo, um saber enciclopédico, quais o nome dos 23 estados brasileiros e suas capitais, né? Então, na geografia, nesse modelo enciclopédico, pedia-se para decorar isso, e a localização, então qual que fica. Então, era essa espécie de conhecimento. E aí ele vai dizer que essa geografia dominada pelo enciclopedismo tinha a lógica das gavetas, e a gente sabe que é isso. A lógica das gavetas é condições naturais, relevo, é um conjunto de informações, fica cada um dentro da sua gaveta. Então, por muito tempo, o saber do livro, né, ele tinha essas informações, ele vinha numa sequência, e por isso que ele está chamando da sequência de gaveta. Cada gaveta. Então, os livros eram organizados dessa forma. Esse é um saber enciclopédico, né? Que é um conjunto de informações pré-determinadas. Então, nessa perspectiva, pouco importa a utilidade deste ou daquele detalhe. O que conta não é integrá-lo a um raciocínio, mas completar a sua nomenclatura, é o que eu acabei de falar. Não para esse saber enciclopédico, para essa geografia enciclopédica, importante não é saber por exemplo, por que o Nordeste, quais os fatores que levam ao desenvolvimento do Nordeste ou do Sudeste, que relações existem isso, em que desdobramento e tal, essa correlação. Mas importa mais quantos estados tem o Nordeste? 10 estados. Quais são? Então ele visa mais essas informações que são meio decoradas e não exigem muito do estudante uma análise sobre os dados, né? Hoje a geografia ela tem mudado, né, a forma de pensar. Eles costumam não pedir, sobretudo no Enem, esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de pergunta que é mera decoreba, que a gente chama de decoreba. A simples cronologia histórica corresponde à nomenclatura geográfica, quer dizer, na história, essa decoreba é a cronologia. O que aconteceu no século tal, no século tal? Isso é a cronologia histórica. No século XVII acontecia isso, século XVIII, isso. Isso é a cronologia histórica. Que essa cronologia histórica, que é decoreba, corresponde para a nomenclatura geográfica. Ou seja, eu ainda tive uma geografia enciclopédica. Meu professor pediu para eu decorar todos os países e suas capitais da Europa. Caiu no mapa para eu colocar o nome de cada país e cada capital da Europa. Isso é uma geografia enciclopédica que está superada. Entendem? E é contra isso que esse texto está se insurgindo. Essa nova geografia está se insurgindo contra isso. E essa crítica que é feita a essa geografia, a geografia da escola elimina, e ele está fazendo crítica mesmo a isso. Elimina na sua forma constitutiva toda a preocupação da explicação. Ou seja, essa geografia enciclopédica que é ultrapassada, ela não busca a explicação dos fatos, ela busca somente saber quais são os fatos, não explicação. A primeira preocupação é descrever em lugar de explicar. Isso é um problema, porque é mais importante explicar do que descrever. Inventariar e classificar em lugar de analisar e interpretar. É mais importante analisar e interpretar do que inventariar ou classificar.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais na frente sobre classificar, né? Então a gente vai entender melhor isso aí. Essa característica é reforçada pelo enciclopedismo e avança no sentido de uma despolitização. Então essa geografia velha, que é influenciada pelo enciclopedismo, ela vai contribuir para uma despolitização total. É isso que ele está dizendo. E aí vamos entender o que ele está dizendo. Olha, vamos olhar aqui. Descrever versus explicar. O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, essa geografia que é descritiva. Olha o que ele está dizendo aí. Olha, eu peguei aqui um exemplo de uma geografia descritiva, né? Olha só. Essa geografia... Opa, desculpa. Essa geografia que é descritiva, eu peguei uma matéria que se limita a descrever, ó. E agora não tá dando certo aqui. Mas vai dar, peraí. Olha só, essa matéria aí. O que caracteriza a paisagem rural e urbana? E a urbana? Olha só, isso aí é meramente descritivo. O que a paisagem rural tem? A gente vê ainda livros explorando apenas isso, né? E o que nos interessa, em vez de simplesmente descrever, o que nos interessa, olha só, a gente sabe que a paisagem urbana vai ser diferente da natural, mas a nova geografia, que nos interessa explicar por que o espaço rural ele é um espaço desprovido de oportunidade, tem menos oportunidade, desprovido não, é um espaço com menos oportunidade. E por que isso gera um inchaço no espaço urbano? Isso gerando um problema, o êxodo rural, entendeu? Enquanto a geografia antiga e limitada se limita a descrever o espaço, descrever os dois tipos de espaço, essa nova geografia que ensina a pensar, ela vai estar preocupada em explicar por que o espaço rural é da forma que é e por que o espaço urbano é da forma que é e quais problemas, o que causa isso, o êxodo rural, e quais são as consequências. Então essa nova geografia ela vai surgir numa perspectiva muito mais inteligente, que propicia uma análise do estudante. Ela não vai se limitar a somente conhecer o espaço, a descrever. Ela visa explicar por que aquele espaço tem esse tipo de oportunidade, esse não tem, e quais são o que vai gerar isso aí. Então, entendem agora a diferença entre descrever e explicar? E aí vamos adiante. Aí eu falei assim, a geografia antiga antiga que eu quero dizer ultrapassada, né? Com base no enciclopedismo, se preocupava em inventariar e classificar. E a nova perspectiva que a gente quer trazer, que tem sido trazida já por muitos livros, isso não é novo, ela visa analisar e interpretar os dados. Ela não se limita em inventariar e classificar. A ênfase é em analisar e interpretar. Anterior, por exemplo, perguntaria quais o nome dos estados brasileiros e suas capitais. Todos nós estudamos a geografia nessa perspectiva ultrapassada. O professor perguntava quais os nomes dos estados brasileiros e suas capitais, ou quantos estados brasileiros e suas capitais, quantas regiões nós temos, quais são as regiões. Então essa perspectiva de inventariar é dizer quantos tem e quem são, né? E classificar. Essa pergunta aqui visa classificar. Em ordem decrescente, enumera as capitais brasileiras da maior para menor em relação à população, em relação ao território. Tudo isso é classificar. E tudo isso
é ultrapassado. A geografia, por muito tempo, se pautou por esse tipo de coisa. Mas hoje em dia não é mais aceitável que o conhecimento se limite a isso. Espera-se que o conhecimento geográfico seja capaz de analisar e de interpretar. Qual seria a pergunta que o professor deve pensar para que o aluno compreenda? Analise o crescimento e o desenvolvimento dos estados brasileiros. Olha só, o conhecimento geográfico não pode se limitar a conhecer os estados e suas capitais. O foco deve ser em analisar, por exemplo, o crescimento e o desenvolvimento dos estados. Quais são os aspectos que estão envolvidos nisso? Por que alguns estados se desenvolveram mais que outros? Tem uma resposta pronta no livro para essa pergunta aqui? Não, não tem. Para essa primeira aqui tem uma pergunta pronta, uma resposta pronta. Analise o crescimento e desenvolvimento. Não, não tem resposta pronta. Para essa aqui tem resposta pronta. Para essa segunda, por que alguns estados se desenvolveram mais que outros? Não, não tem. Pode ter uma parecida, mas não tem. Quais aspectos estão envolvidos no crescimento das capitais? Também não tem resposta pronta. Ou seja, a geografia antiga era uma geografia decoreba. Você acha facilmente essa resposta na internet, no Google, para inventariar e classificar os estados, as capitais, a ordem de qual que mais, os maiores, os menores e tal. A gente acha por quê? Porque ela era de decoração, de memorização. Essa nova geografia exige análise e interpretação dos dados. Esses dados precisam ser analisados. Eu preciso saber quais os fatores que influenciaram para o crescimento desses estados. Isso sim é uma geografia mais moderna e que desenvolve a capacidade de análise e interpretação dos dados. Então eu espero que esse exemplo aqui tenha dado para entender melhor o que a gente está dizendo. E aí ele vai desenvolver a ideia que o enciclopedismo é a corrente que influenciou aquela geografia que era baseada na memorização e que causou tanta despolitização. Ele vai dizer isso, que essa geografia antiga, ela contribuiu muito fortemente para o processo de despolitização dos estudantes. Primeiro quero dizer que o enciclopedismo não é uma corrente, não foi uma corrente só da geografia. Como eu já disse, a história. Por muito tempo a gente usou esse termo, dizer que são matérias decorativas. Por que elas eram decorativas? Porque elas se baseavam em informações prontas que estavam no livro. Vocês mesmos têm essa tendência a procurar resposta no livro. E isso é decorativo. Então, essa disciplina, essa corrente enciclopedista, ela atingiu todas as disciplinas. Eu acho que menos matemática e português, que sempre foram consideradas disciplinas, matérias não decorativas, né? Então, Delano, que é um autor, ele vai dizer que é necessário expurgar o aparato supérfluo e reduzir a exuberância das nomenclaturas. Ou seja, nós temos que parar de estudar geografia como se estivesse estudando nomenclatura, ou seja, o nome das coisas. Porque geografia era muito isso, o nome das capitais, o nome dos estados, localização, o que está em cima de quê, o que está abaixo. Então nós temos que reduzir isso, diminuir ao máximo. O foco da geografia não pode estar nisso. Não é que eu não possa conhecer, mas não pode ser o principal.
né? O enciclopedismo na geografia escolar se centra mais sobre a precisão dos detalhes. Ou seja, isso aqui, o enciclopedismo era referente a detalhes, né? Por exemplo, as capitais do Brasil é detalhes, são detalhes, né? Não é o central. É isso que é importante compreender, que a geografia, estudar o espaço geográfico é refletir sobre esse espaço, não é decorar informações sobre o espaço. O enciclopedismo contribuiu para a abstração crescente do discurso geográfico. Ou seja, isso tornou bastante abstrato, até mesmo pelo número de informações. O enciclopedismo exigia um número de informações muito grandes, e essas informações não davam para ser vivenciadas, né? Não dá para ser vivenciada. Como que eu vou estudar aquele, por exemplo, o monte de informação que a gente recebe no terceiro ano do ensino médio? Como que aquilo vai ser vivenciado? Não, é um monte de informação decorada. Então, o enciclopedismo contribuiu para que o saber fosse abstrato, fosse somente decorado, memorizado, né? Ao mesmo tempo que aumentou o tédio das gerações de alunos que classificam a geografia entre as matérias a memorizar. Esse discurso que a geografia é uma matéria decorativa, que depende de memorização, tudo isso é uma geração passada e está ultrapassado, e a gente espera que vocês, como professores, não tratem a geografia dessa forma, que é simplesmente memorizada, né? É necessária haver análise, interpretação desses dados. Então gerou uma despolitização. O apolitismo da geografia da escola é bastante paradoxal. É contraditório. Por quê? Por que ele é contraditório? Esta despolitização foi reforçada pelas características da escola geográfica francesa, marcada pelo estudo da região, posto em prática por Vidal de Lablache. O estudo regional permite apagar um certo número de fatores visíveis em outras escalas que não da região. Esse estudo da geografia regional é isso que ele está dizendo. O estudo da geografia regional, ou seja, sem considerar o todo, ele contribuiu com esse processo de despolitização também. Por quê? Porque a partir do momento que eu estudo, por exemplo, a geografia do meu município, que eu vou analisar a geografia do meu município ou do meu estado, sem fazer uma leitura do conjunto, sem compreender que a geografia do meu estado é uma geografia que está dentro de uma lógica capitalista, ou seja, eu tenho que compreender o todo para compreender. Se eu for estudar só a geografia do meu estado, aí eu vou compreender, por exemplo, as relações comerciais que existem aqui, mas tem um conhecimento por trás que eu não posso deixar de entender, que é como as relações comerciais acontecem no Brasil e no mundo, no capitalismo, no socialismo, no comunismo, no possível comunismo. Então, esse olhar focal do regional, sem considerar esses outros aspectos, produz uma certa forma de alienação. Ou seja, o estudo regional permite apagar um certo número de fatores visíveis em outras escalas, que não a regional. É isso que ele está dizendo, que eu preciso estudar o regional, mas sabendo que nós estamos dentro de uma escala global. Por exemplo, que o Brasil, na Organização Internacional do Trabalho, produz, por exemplo, a laranja, exporta laranja, mas nós não somos industrializados o bastante para exportar, por exemplo, o suco de laranja industrializado, ou pelo menos nós temos como exportar, mas a Organização Internacional do Trabalho diz que nós ainda somos um país em desenvolvimento, ou seja, de recente industrialização, e por isso a gente ainda está produzindo a laranja e vendendo. Então, quer dizer, o fato da gente produzir muita laranja, se eu não tiver essa visão do macro, eu vou me alienar aqui, dizer que a gente produz laranja porque a gente tem muita laranja. Entendem o que eu estou dizendo?
Então, existe um aspecto global que eu não posso perder de vista. E que esse processo de estudar somente o regional produz um certo tipo de miopia, um certo tipo de desconhecimento. Eu preciso relacionar o local ao global. E a geografia já fala de glocal, que é global e local. Eu preciso relacionar os dois aspectos. A geografia pode ter o papel da máscara ideológica, apagando um certo número de realidades concretas, tornando-se uma disciplina arcaica, incapaz de dar conta dos grandes enfrentamentos do mundo contemporâneo. Ou seja, eu não posso perder de vista os grandes enfrentamentos do mundo contemporâneo. E aí a gente vai lançar uma pergunta sobre isso. Que são enfrentamentos? Quais são esses enfrentamentos? A gente vai tentar, eu vou querer que vocês avancem nesse sentido, de percebam o que ele está dizendo sobre esses enfrentamentos do mundo contemporâneo. Então, ele vai avançar no texto mostrando que a crise da geografia também é uma crise da instituição escolar. E aí o ensino de geografia ele vai se encontrar no contexto do texto, e aí a gente tem que lembrar do contexto em que o texto foi escrito, do ano, agora me pegou, eu acho que é 1999, esse livro é bem antigo, então ele vai falar daquele contexto, que em certa medida não serve para nós. Então ele vai dizer que, além dessa crise de continuar trabalhando uma geografia de uma geografia enciclopédica, existe outro tipo de crise, né? Também os professores, todos os professores vão acusar dessa desvalorização. Assim, ele vai falar que a crise é que no momento que ele escreveu o texto, falava de uma crise de querer tirar a geografia da matriz curricular da época. Então, essa é uma crise espetacular, porque é uma big crise. É uma crise de método, né? Porque a gente está trabalhando com a geografia enciclopédica, que ainda continua e tal, que ainda continua priorizando um tipo de informação. E, por outro lado, agora surge uma crise que é uma crise do desinteresse da escola, em uma crise da existência da geografia, porque havia um momento em que queriam tirar a geografia da matriz curricular. Os professores acusam a concorrência desleal dos meios de comunicação. Esse discurso ainda existe. E esse discurso não é ultrapassado. Ainda muitos professores falam que os estudantes perderam interesse por causa dos meios de comunicação. E eu não estou dizendo que eles estão completamente errados. Existe realmente algo sim, existe realmente esse discurso e ele não está de todo ultrapassado. Esse discurso é real ainda para aquele professor que ainda está se limitando ao livro didático, às figurinhas do livro didático. E aí ele vai dizer que os professores se encontram se confrontando com a geografia espetáculo, que é essa geografia dos novos meios dos meios tecnológicos, com a geografia pré-histórica. E a geografia pré-histórica é aquela que se limita às figuras do livro, a lançar o estudante às figuras do livro, dele compreender a geografia a partir das figuras do livro e dos artefatos que o livro didático traz. Então, a geografia da pré-história. E aí ele vai dizer que a geografia se tornou obsoleta, ultrapassada, versus a sociologia e a economia, que são novas ciências, que essas ciências são mais adeptas ou mais apropriadas ao mercado de trabalho. Aí eu digo que essa informação está equivocada. A sociologia também não é interessante para o mercado de trabalho. É tanto que vocês sabem que, vez por outra, a sociologia e a filosofia entram e saem do currículo escolar, né? Agora ela se tornou optativa para o estudante, mas não obrigatória na nova BNCC, ela se torna optativa para o estudante.
né? Então, eu acho que essa tendência que ele vai falar, eu coloquei até de vermelho aqui, essa tendência da sociologia e a economia se tornarem mais antenados com o mercado de trabalho, eu acho que não deu certo. Eu acho que foi uma previsão que ele lançou na época e não colou, não, eu acho que ele estava equivocado. Não se revelou, né? E aí ele vai dizer que a geografia enfrenta essa dupla crise. É uma crise, né? Ela vai enfrentar uma crise porque ela se torna, ela não está formando a consciência, ela se tornou obsoleta para formar a consciência, em consideração essas ciências mais modernas, que é a sociologia e a economia, por exemplo, e essa crise da escola, que é uma crise de método, porque ela ainda trabalha com a decoreba, né, e tal. Sustentada durante muito tempo pela ideologia nacional e colonial, a geografia escolar sofre o contragolpe da emancipação das colônias na hora em que as estruturas nacionais se inserem nas relações de dependência e se diluem nos espaços mais vastos. Ou seja, ele está anunciando que a geografia se tornou obsoleta no sentido de difundir a ideologia nacional, né? Que ela vai surgir ela vai surgir também com essa força da ideologia nacionalista e tal. E aí como que ele conclui, né? E aí eu lanço a terceira pergunta, o 15º que comentar já vai comentar essa pergunta. Eu não quero que vocês fiquem nessa pergunta. O 15º em diante que comentar lá no YouTube, eu quero que comente essa pergunta, essa terceira. Então vocês entenderam, aquela primeira pergunta, até os 7 primeiros vão comentar a primeira pergunta. Do oitavo ao 15º vão comentar a segunda pergunta. E do 16º em diante vai ficar com essa pergunta aqui. Então, a conclusão, ele conclui o seguinte: pode-se dizer que a crise da geografia na escola se resume essencialmente na crise da sua finalidade. Ou seja, qual é a finalidade da geografia na escola? Ensinamento com função ideológica, sua eficácia se vê contestada por discursos mais modernos. Quais são os discursos mais modernos? Da sociologia, da economia. Ele vai dizer que esses são os discursos mais modernos, né? Marginalizado no momento da adaptação da escola às necessidades profissionais. A geografia está minada por aparente incapacidade de dar conta das lutas onde o espaço está em jogo. Eu quero saber que lutas são essas onde o espaço está em jogo. Quais são essas lutas? Quais lutas o trecho acima se refere? Comente nos comentários do vídeo. Eu vou dar uma pista. Essa pergunta não é fácil. Eu vou dar uma pista. Essas lutas estão relacionadas com isso aqui, com os grandes enfrentamentos do mundo contemporâneo. Quais são esses enfrentamentos? O que vocês acham? Então, as lutas são enfrentar esses desafios do mundo contemporâneo. Bom, então é isso, gente. A gente fica por aqui. Nós terminamos esse capítulo e eu espero que vocês comentem lá no YouTube essas 3 perguntas. Ou melhor, esses 3 conjuntos de perguntas, porque eu acho que a segunda tem 2 perguntas. Então, fica entendido assim. Os 7 primeiros que comentarem vão comentar a primeira pergunta. Os do 8º ao 15º vão a primeira pergunta são essas 2 aqui. Primeira pergunta é respondendo essas 2 aqui. Primeira pergunta. Para facilitar, eu vou dizer qual é a segunda pergunta. Olha só. Cadê a segunda pergunta?
Eu me perdi na segunda pergunta. Tá. Bom, eu acho que vocês estavam acompanhando, vocês pegaram a segunda pergunta, que eu não estou achando agora. Tá aqui desculpa, gente, tá aqui a segunda pergunta. Qual, ou melhor, perdão, gente, essa é a primeira pergunta. Primeira pergunta, desculpa, gente. Essa é a primeira pergunta. Eu vou colocar aqui aqui, ó, primeira pergunta. Essa aqui é a segunda. É a segunda pergunta que vai me responder do oitavo ao 15º. E a última pergunta, que é lá no fim, é do 16º em diante. Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Grande abraço.